Segunda bateria relativas às características dos contratos, resolução de questões. Estamos aí na semana 6, dia 2. A questão 11 vai falar que a Lei 8666 prevê como cláusula necessária em todo contrato administrativo a adoção de juízo arbitral. Isso que nós não temos, o TCU diz que não é possível porque não está previsto ou a ausência de previsão legal na própria lei. Então, está incorreto. Outro julgado do TCU, ele vai falar uma forma distinta daquela outra que nós já trouxemos para complementar aí os estudos. Então é incompatível com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público a utilização do juízo arbitral em contratos administrativos, ok? Então é incompatível. Questão 12. A inadimplência das obrigações trabalhistas por empresa terceirizada acarretada pela falta de fiscalização do cumprimento do contrato pela administração pública importa no reconhecimento de sua responsabilidade solidária em obrigações trabalhistas? Não. Poderá incorrer na responsabilidade subsidiária segundo a súmula do TST 331, mas nunca solidária. Solidária são o que? Solidárias aqui, ó, artigo 71, parágrafo 2º, solidariamente pelos encargos trabalhistas, ok? Então a inadimplência do contrato, a regra é com referência em encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, ok? Aí vem o TST, novamente vamos colocar a súmula 331 aqui, ele fala que subsidiariamente vai responder se houver o que? Falha na fiscalização. Ok? Então a administração pode responder, mas de forma subsidiária, certo? Depois de esgotado aí todos os recursos, não tem mais de onde tirar da empresa, aí sim a União pode ser, ou a administração pode ser aí solicitada aí a pagamento desses encargos. Questão 13. Dado o princípio da formalidade, todo contrato administrativo deve ser escrito. Essa é a regra, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. Mas ele está falando assim, todo contrato deve ser escrito. Todo contrato, nós temos o que? Uma exceção a essa regra. Qual é a exceção mesmo? Pequenas compras de pronto pagamento. O que significa isso? Significa que você compra e já paga. É o trivial nosso na nossa vida cotidiana. Você sai, vai no supermercado, vai lá, compra e já paga. Então essas compras ocorrem da mesma forma. Ou seja, você vai ter um cartão corporativo, vai lá no mercado, você pode comprar e já pagar. Certo? A regra não é essa. A regra é que faça uma licitação, depois faça uma nota de empenho, e aí o fornecedor te entrega o material, depois você manda para pagamento. Então demora mais. Então aqui é a exceção, contrato verbal, pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidos aqueles que não ultrapassem os 5% da carta convite, que agora é 17.600 é os 10%, metade deles para dar 5% a 8.800. Então 8.800 até 8.800 são pequenas compras de pequenas compras de pronto pagamento sob regime aí de adiantamento, ok? Questão 14. O regime jurídico dos contratos administrativos conferem à administração pública a prerrogativa de modificá-los, sim ou não? Sim, os contratos administrativos vai ter o que? As cláusulas, chamado o que? Cláusulas exorbitantes, ok? Unilateralmente para melhor adequar as finalidades do interesse público ou mesmo para rescindi-lo unilateralmente. Veja, artigo 58 confere à administração em relação a eles a prerrogativa de, em relação a quem? Aos contratos administrativos,
de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público e rescindi-lo unilateralmente nos casos aí de, por exemplo, de inexecução parcial ou total. Então, tem a possibilidade, então essas cláusulas são chamadas de cláusulas exorbitantes, que conferem a prerrogativa da administração não está em pé de igualdade, mas em si numa linha mais acima. Então ela não está numa horizontalidade. Então aqui está o contratado, vou colocar contratante, não, puxa vida, tinha que ser o contratado. Contratado, porque só para escrever uma besteira, contratado. Então aqui está o contratado e aqui vai estar quem? Contratante. Então veja, eles não estão aí na mesma horizontalidade, perfeito? Não estão na mesma horizontalidade. Então veja aqui, ó, a administração está acima, perfeito? Por causa das chamadas, novamente, cláusulas exorbitantes. Ok? Exorbitantes, que é o que? Capacidade de possibilidade de alteração unilateralmente aí dos contratos. Vou alterar para vermelho, continuando. 15. As cláusulas do contrato administrativo devem ser negociadas? Não, a gente acabou de ver que não. Em comum acordo. A gente sabe que elas são semelhantes ao quê? Semelhantes aos contratos de adesão ou por adesão, nas quais aí as cláusulas nas quais o contratado ele deve ser submetido. Então ele vai olhar o edital, vai olhar a minuta do contrato, caso ele se adeque às exigências, às cláusulas previstas na minuta, então ele vai entrar na licitação e aí ele não vai poder alterar nada porque é semelhante a um contrato de adesão. Questão 16. O contrato celebrado pela administração pública possui natureza personalíssima. Povo, mas eu, se não me engano, eu coloquei alguma coisa relacionada a isso no material relacionado à teoria, ok? E quando eu coloquei lá, talvez não tenha ficado claro, principalmente por eu ter adotado um dos autores, mas que o CESP ele entende que personalíssimo é igual ao tal lá do institui, como é o nome? Instituto. Na realidade nem é assim que escreve-se instituto, mas vamos deixar assim. Institui, é um E no final. Mas tá. O CESP entende que personalíssimo é igual ao Instituto Personae e ele entende que é vedado a subrogação. Transferência, que é o que? Transferência do contrato para uma segunda pessoa jurídica. Então, veda-se, vedado a subrogação. Esse aqui tá chato. Volta, caramba. Pronto. Beleza? Então diz que quando você verificar personalíssimo como Instituto Persona, entenda que tem o mesmo significado, mas não tem, certo? Mas para o CESP tem, mas para vários autores não tem. Mas você tem que levar o conhecimento do CESP, não adianta você levar um conhecimento que não vai servir para a tua prova. Então leve que como isso que está correto. Então vamos lá. O contrato celebrado pela administração pública possui a natureza personalíssima? Sim. Então você contrata aí a proposta
Então lá você tem aqui, contrata a proposta mais vantajosa para a administração pública, e aí tem mais quem? A pessoa jurídica, a PJA, por exemplo, certo? Então eu faço um pacote. Então aqui, juntamente com a proposta mais vantajosa, vem quem? A pessoa jurídica, que somente com ela posso contratar, dado lá o princípio. Qual é o mesmo nome do princípio? Princípio da e aí, isso, adjudicação, o que? Compulsória. Opa, tô colocando acento até onde não tem. Adjudicação compulsória, perfeito? Então temos aí proposta mais vantajosa, e aí nós selecionamos o fornecedor também. Esse fornecedor aqui vai ser, tem a natureza personalíssima, nós não podemos alterar ele, nós não podemos trocar. Podemos, o que nós podemos? Autorizar a subcontratação parcial, certo? Dentro dos limites autorizados e previstos aí no edital, perfeito? Então é isso aí. Então aqui vai estar trazendo aí o que a gente acabou de falar. Questão 17. A critério da autoridade competente, desde que prevista no instrumento convocatório, pode-se exigir a prestação de garantia nas contratações de obras e serviços e compras. Certo ou errado? Certo, você pode exigir uma garantia nas contratações? Sim. Tais como calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro, garantia e fiança bancária. Posso? Posso. Então veja, a exigência, então posso exigir, então veja, posso exigir o que? Garantia contratual. Perfeito? Agora, faculta-se sempre, ok? Sempre ao contratado escolher a modalidade. Então ele quem vai escolher se vai ser calção em dinheiro, se vai ser títulos da dívida pública, vai ser segurança, seguro garantia ou se fiança bancária, ok? Olha só, artigo 56, a critério da autoridade competente em cada caso, desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia. Ok? Então, qual a condição? Tem que ter previsão no instrumento convocatório. Se não tiver previsão, não posso exigir a prestação de garantia. Caberá ao contratado optar. Então é o contratado que vai optar entre calção em dinheiro ou títulos de dívida pública, ok? Seguro garantia ou fiança bancária. Então, título da dívida pública, devendo estes títulos da dívida pública ser emitido sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, que é a Secretaria do Tesouro Nacional quem faz essa avaliação aqui, STN. Beleza? O que é importante? Neste slide, aqui eu coloquei aqui um símbolo aí para você ter cuidado, certo? Do que
Lá em cima, no caput, ele vai falar assim, poderá ser exigida prestação de garantia. Então você tem que cuidar o que o examinador pode colocar. Errado, vou colocar aqui errado, pelo amor de Deus. O que? Poderá exigir seguro garantia. Certo? Por que ele coloca isso? Por causa disso aqui, ó. Não pode. Tá vendo? Porque você vai lembrar, eu lembro que tem alguma coisa relacionada à garantia. O examinador é sacana, ele vai colocar seguro garantia. Poderá exigir seguro garantia? Não. Ok? Então tá errado. Poderá exigir garantia contratual e não seguro garantia, que é uma das modalidades de garantia. Então, modalidade de garantia, seguro. Então lembra, seguro garantia é diferente de garantia apenas ou garantia contratual. Então lembre disso para você não errar a questão de prova. Questão 18. Os contratos administrativos têm como uma das suas características essenciais o fato de a administração dispor de uma posição de supremacia em relação ao contratado. Lembram? A gente colocou um aqui e outro aqui em cima. Então, aqui tem o contratado, aqui tem a contratante. Então, não estão em pé de igualdade. Então, tem uma supremacia. Isso ocorre mesmo quando a contratação é efetivada por pessoas administrativas de direito privado, como empresas públicas e sociedade de economia mista. Sim, quando eu estou falando de contratos administrativos, quem pode firmar contratos administrativos? Empresa pública pode firmar contratos administrativos? Sim. Sociedade de economia mistas também pode firmar contratos administrativos? Sim. Quando estão contratando o quê? Serviços acessórios, limpeza, manutenção, vigilância, manutenção de predial, de elevador, cooperagem, todos esses contratos, eles são contratos administrativos, e aí temos sim esta relação de supremacia em relação ao contratado, correto? Então aqui na própria lei diz que subordinam são empresas públicas, sociedade de economia mistas, aí ao regime dessa lei. Questão 19. Os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato são de responsabilidade de quem? Do contratado. Perfeito? Perfeito. Responsabilidade dele fazer os pagamentos relativo aos seus colaboradores. Não tem sentido passar para a administração a regra. Isso aqui é a regra. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Questão 20. O extrato dos contratos administrativos deve ser publicado no Diário Oficial no prazo máximo de 30 dias a contar da sua assinatura. Não. Novamente, eu vou usar sempre o mesmo exemplo aqui para vocês. Junho e julho. Vamos supor que eu assinei o contrato aqui dia 1º de julho. Quanto tempo que eu posso demorar? Até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, daqui para cá, do mês subsequente, e para que ocorra a publicação até quanto tempo? Até 20 dias após o que? O 5º dia útil. Ok? Então, eu posso estender ao máximo, aqui ó, opa, o que eu fiz aqui? Aí eu fiz uma bagunça aqui, para você tomar nota aí, beleza? Agora como é que volta essa bosta aqui? Um ESC, certo? Então, no máximo pode vir daqui até aqui. Então veja, vamos supor que junho tem quanto tempo? Tem 30 dias, não tem? Então, passou 30 dias, depois mais 20 dias e mais 5 dias úteis.
quinto dia útil. Então tem aqui pode ter mais do que 5 dias iniciais. Então ele pode demorar muito tempo aí para ser publicado, e não no prazo máximo de 30 dias. Olha o que diz a lei. Parágrafo único, a publicação resumida, então não é integral. Primeiro ponto que o examinador explora: publicação resumida do instrumento do contrato e também das suas alterações que ocorrem por aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável da sua validade ou da sua eficácia. Da sua eficácia, você não está enxergando aqui validade, então escuta que eu estou te falando, o examinador gosta de mudar isso aí. Será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura. Ok? Então assinou lá dia 1º de junho, vou até o quinto dia útil de julho, certo? E para ocorrer no prazo de quanto tempo? De 20 dias daquela data, que é o que? Quinto dia útil, ok? Então é isso. Então, portanto, não são 30 dias, então está errado o nosso item. E assim nós terminamos essa bateria e vamos para a próxima para acabar o dia, beleza? Um abraço, fique com Deus, respire fundo, oxigênio no cérebro, treinamento difícil, combate fácil. Vamos suar na paz para não sangrar na guerra. Um abraço, fique com Deus.